Primeiro agradecer a oportunidade, as palavras do presidente. Ela se tornou rápida em virtude do meu relacionamento com o clube, a minha relação que eu tenho com o clube, com a instituição, com as pessoas ligadas ao clube, aos próprios ídolos do clube também, no qual recebi apoios na minha chegada, pela relação que eu tenho. O elenco, a capacidade desse elenco também. Então, esses fatores foram determinantes para essa decisão e é claro que a gente não pode esquecer da força, né, desse clube e do nosso torcedor, que sempre esteve presente e eu tenho certeza que estará presente conosco nesse desafio que teremos no sábado. Então, foram esses fatores determinantes que foram pautas para eu tomar essa decisão e, como você falou, em um tempo rápido, não ficou se estendendo. Então, foram esses os motivos do meu aceite e estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Humberto, seja bem-vindo. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu conheço você desde quando você era jogador do Guarani e essa relação que você tem com o Guarani, eu acho que é até difícil, quando o seu nome foi colocado, quase 100% da torcida gostou do seu nome e acredita em você para o acesso. O que você pode falar dessa sua relação com o Guarani? O quanto que isso pesou também, porque você é um treinador hoje que poderia estar aguardando uma proposta de Série B, Série A do Brasileiro, e também que você falasse dessa conversa que você teve com a diretoria. Eu sei que um dos seus pedidos é para regularizar os salários, que isso é muito importante também para uma reta final, né? Olha, como eu falei, né, esses fatores foram determinantes para que eu pudesse tomar a decisão de retornar. A questão dessa pauta que você mencionou, isso aqui, o presidente tem se empenhado, cheguei ontem, mas eu vejo o empenho dele, então o dia inteiro nas nossas conversas, hoje mais uma vez, não somente ele, mas os pares também, toda a diretoria, Frontini, todos eles imbuídos, não somente com essa pauta, mas em outras também, para que o Guarani seja cada vez mais forte. Então a gente sabe o que a gente representa, a instituição que a gente está representando, o tamanho que tem, e a gente fica feliz quando a gente retorna, mesmo eu estando em outros lugares, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar um torcedor do Guarani, o carinho que eles têm por mim. Então, como eu falei, eu sei da força do torcedor, eu sei do carinho, eu sei como eles me tratam. Foi assim como atleta, foi assim como membro de comissão técnica, auxiliar técnico, quando eu fui aqui também. E nessa terceira passagem, né, já demonstraram esse carinho, esse respeito por nós. Então isso serve de combustível para nós, para que a gente possa vir aqui todos os dias, fazer o nosso melhor, extrair o melhor dos atletas, para que a gente possa sempre criar uma melhor estratégia para retribuir todo esse carinho. O que a gente pode aqui prometer é aquilo que a gente sempre prometeu quando a gente esteve aqui à frente desse cargo. Muito empenho, muita dedicação, muito compromisso, engajamento, porque é isso que o torcedor quer ver, uma equipe organizada, uma equipe equilibrada, que luta do início ao fim pelo resultado de vitória. Então é isso que ele quer ver. Então a gente se coloca sempre no lugar do torcedor, e nessas conversas que a gente tem, por causa dessa relação próxima que a gente tem, a gente entende que é isso que eles querem ver. Então é isso que a gente promete, é uma equipe que vai lutar, que vai ter muito empenho, muita dedicação, para que a gente possa retribuir todo esse carinho que a gente tem da arquibancada. Então, nesse momento, a gente precisa de todos, é um momento de unidade, é um momento de fortalecimento de instituição. Então, a gente precisa torcida, comissão, atletas e direção, todo mundo no mesmo objetivo. Humberto, boa tarde. Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. Seja bem-vindo novamente ao Guarani. 11 equipes brigam por 6 vagas nesse quadrangular final na última rodada. É um número bastante grande aí de equipes brigando, inclusive o Guarani. Queria que você não estava treinando na Série C agora, mas eu queria que você falasse sobre essa Série C atual, com essa disputa por essas posições que ainda restam para o quadrangular. E também em específico dessa última partida. O Brusque é uma equipe que você já enfrentou lá, trabalhou no estado de Santa Catarina. Queria que falasse específico também dessa partida. Olha, o Brusque vem fazendo uma boa competição, né? Por isso que vem na ponta de cima da tabela. É um projeto também, tem um treinador
que já está um período bom à frente desse grupo. Quanto à questão de chegar nessa reta final, todas essas equipes lutando por uma classificação dentro do G8 para ir para a próxima fase, mostra o equilíbrio dessa competição. Mesmo eu estando na B, mas a gente acompanhava também, não somente o Guarani, mas as outras equipes também. Então claro que a gente se aprofunda mais na competição que a gente está disputando, mas sempre com um olhar também para as outras divisões. E se mostrou, não chega à toa essa reta final, todas essas equipes lutando pela classificação. Eu credencio isso a esse equilíbrio. Então, por isso que nós estamos chegando na última rodada, dependendo somente das nossas forças. Isso é um ponto positivo. Então, por isso que nós temos que se agarrar a isso, gastar nossa energia para mobilizar o clube e criar as melhores estratégias para assim conseguir essa classificação no estado.